Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Pinho e aí eu vou dar continuidade aqui às nossas aulas de WordPress. Então, nas duas últimas aulas, eu mostrei para vocês como que faz a instalação do WordPress na máquina local, né? Mostrei como cria o banco de dados, como que configura a nossa loja de e-commerce e hoje o foco eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a outra parte, que é a instalação do servidor online. Então, toda essa parte aqui já mostrei como que é feita no servidor, né? Instalamos o WordPress, o plugin, o Elementor no servidor local. E agora a mesma coisa nós vamos fazer no servidor online, tá? Então, a mesma coisa. Só que para eu ter um servidor online, eu preciso contratar um servidor online, tá? E para ter um servidor online, eu preciso de duas coisas, de um domínio e de uma hospedagem. Essa hospedagem, ela pode ser qualquer hospedagem, tá? Vocês podem contratar qualquer tipo de hospedagem. O domínio é o nome do meu site, então vocês vão colocar www alguma coisa lá.com.br. Só que um site, vocês já viram que ele contém muitos arquivos. Então aqui, ó, por exemplo, o nosso site do WordPress, ele está dentro da HTDocs, ele tem um monte de arquivo aqui por enquanto. Então, onde que eu vou colocar esses arquivos para que as pessoas, quando digitam, né, fiz até um desenho lá, quando a pessoa digita lá o meu site, www.fulano.com.br, isso vai ser direcionado para algum local onde ele vai pegar essas pastas com esses arquivos. Onde estará esses arquivos? Dentro de um servidor web. Então, eu preciso contratar alguém que venda um espaço na internet para eu guardar as minhas pastas, para eu guardar os meus arquivos, para eu guardar as minhas coisas. Então, basicamente é isso. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de onde vocês podem contratar tanto o domínio quanto a hospedagem. Então, o domínio aqui no Brasil, quando eu vou contratar, eu contrato aqui, ó, desse site, registro.br. Então, se eu vir aqui e eu digitar, por exemplo, esse site aqui, eu não sei se ele já tem um dono. Vamos ver. www.algumacoisa.com.br. Já existe algum site com esse nome, então não vou conseguir comprar. Ah, se eu quiser colocar lá, loja Pinho, lojapinho.com.br. Será que alguém já comprou? Não, esse tá livre. Então, se eu fosse comprar hoje para minha loja, eu compraria esse domínio, lojapinho.com.br. Aqui ele vem com os valores que eu preciso pagar, né? Por um ano, eu pago R$ 40 durante o ano todo, tá? Então, eu pago 40, eu tenho direito a esse nome pelo ano todo. E aí, conforme eu vou adquirindo outros pacotes, eu tenho direito a mais anos para esse domínio. Só que esse é só o meu nome, é só o meu IP lá, que eu vou ter um espaço, né, na web, com o meu nome. E os meus arquivos? Eu não guardo aqui nesse mesmo local. O registro.br, ele não fornece esse tipo de serviço. E aí que eu tenho que contratar uma, né, hospedagem. Aí vocês vão lá, contratar uma hospedagem, aí vocês vão contratar a hospedagem que vocês acharem melhor. Fiquem atentos, porque a gente vai fazer uma loja online, então ela tem que ter suporte ao WordPress, né, ao PrestaShop, que a gente vai utilizar depois. Aí vocês vão ter muitas opções, ó. Então tem lá a HostGator, que era tem umas que elas dão o domínio gratuito, porém eu não gosto dessa opção porque eu fico presa àquela hospedagem. Então, se em um momento essa hospedagem aqui fica cara e eu quero trocar para uma outra e eu comprei o domínio com ela, o domínio é dela, o domínio não é meu, né? Aí eu fico presa e aí eu não consigo trocar dessa hospedagem. Então, o que eu acho legal? Vocês comprarem um domínio separado da hospedagem. Ah, mas aí aqui eles me dão de graça. Mas se vocês querem fazer alguma coisa a longo prazo, tudo bem, se for só para treino, se for só para estudar, eu acho até legal contratar. Mas se vocês sabem que vocês querem ter um futuro com esse domínio e querem que ele seja seu mesmo, então eu aconselho comprar lá pelo registro.br mesmo, tá? Então é uma dica que eu dou aí para vocês. A hospedagem, vocês vão ver, local web, ó, tá, aparecem alguma aqui as primeiras, né? Hostinger, né? Tem a GoDaddy, tem muitos tipos, né? KingHost, então tem muitos tipos de hospedagem, tá? Que vocês podem comprar. Eu já tenho esse domínio e eu já tenho aqui a hospedagem. Depois, qual a ordem que vocês devem contratar? O que vocês têm que contratar primeiro? Primeiro domínio ou primeiro hospedagem? Primeiro domínio. Primeiro vocês têm que ter um nome, e aí depois que vocês têm o nome é que vocês vão atrás da hospedagem, porque vocês precisam desse para ter o outro, tá? Então, a ordem é contratar primeiro, aqui ó, o domínio,
tá? Em primeiro lugar aqui esse domínio. Aí depois vocês vão contratar a hospedagem. Para contratar a hospedagem, vocês já tem que ter o domínio. Eles vão pedir aqui caso vocês não forem comprar deles. Então, vocês vão colocar aqui os dados da hospedagem, vão comprar o pacote de serviço e aí ao final da venda, eles vão mandar um e-mail para vocês com todos os dados da compra, tá? Então, vocês vão receber um e-mail com o DNS, tá? Com esse dado aqui, ó, de DNS. E aí, esse DNS vocês vão ter que colocar dentro das configurações aqui do registro.br. Por quê? Quando vocês digitarem aqui www.fulano.com.br, ele vai propagar, dizer que os arquivos estão aqui nesse servidor. Então, você precisa avisar aqui em qual servidor que ele tá. Ah, professora, eu troquei de servidor. Aí, vem aqui depois e só troca o DNS no registro.br. Tá? Então, vocês podem ter o servidor que vocês quiserem. Esse daqui é de vocês. O servidor vocês podem ir trocando conforme for conveniente, tá? Então, não tem problema, tá? Porque esse registro é seu. Então, acho que ficou claro aqui essa parte. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês. A minha hospedagem é desse site aqui, ó. Foi o que me atendeu. Não tô ganhando nada aqui para mostrar para vocês, tá? Então, é do hospedameuSite.com.br, né? Para mim foi o que me atendeu na questão dele ter SSL grátis o tempo inteiro, não só no primeiro ano, como as outras. Ele tem autoinstalador do WordPress, ele tem para lojas virtuais, ele tem quantidade de bancos de dados ilimitados, transferência ilimitada, então para mim foi e 30 GB de espaço para mim é o suficiente nesse momento. Então eu tenho esse plano aqui, tá? Então, como que eu faço para acessar e fazer todo esse processo de instalação que eu vou mostrar para vocês hoje? Então, eu vou colocar o nome do meu domínio aqui, porque já tá toda a parte de configuração já foi feita. Inclusive, se eu entrar aqui a Giro Web, ó, vocês vão ver que já tem um site, né, hospedado aqui. Na verdade, eu tenho alguns, ó. Se eu colocar aqui, ó, barra redação, eu tenho outro, ó, vocês vão ver que vai abrir para outro. E se eu colocar barra responsivo, foi até um site que eu fiz com vocês o ano passado, ó, que eu coloquei ele aqui também. Então, eu posso colocar quantas coisas, vocês vão ver que eu não estou ocupando quase nada de espaço ainda da minha hospedagem. Por isso que eu falei que se vocês quiserem comprar por enquanto um e dividir entre vocês, talvez seja uma boa opção, né, para vocês aprenderem e dividir as coisas aí dos trabalhos de vocês e de repente, né, ter já um sócio aí no período do ensino técnico e trabalharem juntos com alguma coisa, tá? Então, é uma das opções, porque vocês vão ver que 30 gigas dá para fazer bastante coisa, tá? Para quem tá começando. Então, vocês viram aqui, só que aí para eu acessar o meu painel de controle, eu tenho que colocar o nome do meu site barra cpanel. É assim que eu acesso, né? Aqui é o meu painel de controle. Aí eu tenho que colocar o meu usuário e a minha senha. E aí eu vou mostrar para vocês como que é esse painel de controle, tá? Então, esse daqui é o painel de controle, né? Então, ele mostra aqui o meu domínio, ele mostra aqui as minhas estatísticas, ó, eu tenho só uma conta de e-mail, né? De 30 contas diferentes que eu posso criar, né? Eu não tenho nenhum subdomínio, inclusive eu vou criar um subdomínio agora para vocês verem como funciona. A parte de gerenciador de arquivo é onde ficam os meus sites. Então, ó, se vocês olharem aqui, dentro da public HTML é onde ficam os sites, normalmente aqui dentro dessa hospedagem, tá? Cada hospedagem pode ser diferente, mas a minha fica aqui. Então, ela tem uma pasta com a redação, que é o meu site da redação, uma pasta com responsivo, que é uma pasta do meu responsivo, tem uma pasta com teste, que é um outro site que eu estava testando também. Então, ó, é só eu ir subindo para cá, upando, né? É só eu fazer o upload aqui, ó, eu carregar um novo site que eu vou ter barra outro site, vai indo. Além disso, eu tenho todos os dados aqui do WordPress, que é o meu site principal. Então, quando eu entro assim no Agiro Web, essa página principal aqui é um WordPress, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, que tem bastante coisa, ó, WP Admin, Content, include todos os dados aqui do WordPress, tá? Ó, quando a gente sempre vai alterando. Tanto que, se vocês verem aqui na nossa máquina local, no HTDocs, que eu mostrei na outra
aula, ó, vocês podem ver que os arquivos são bem parecidos. Ah, professora, então depois, se eu quiser subir esse site da minha máquina local lá para um online, eu posso? É um pouquinho mais complicado as configurações, aí vocês vão ter que criar um banco de dados separado, e aí às vezes dá um pouquinho de trabalho, né, para fazer esse processo, mas até dá, tá? Depois, dá para subir, para atualizar. Só que como vem toda a instalação de plugin, todas as coisas foram feitas aqui na máquina local, costuma dar muito problema quando eu faço na local e depois vou subir para a web. Mas também dá para fazer, não é que não dá para fazer sim, tá bom? Aí aqui eu já mostrei, aí o que nós vamos fazer? Eu não vou instalar aqui na Public o nosso site que nós vamos fazer agora, tá? Eu vou criar um subdomínio para fazer isso. Então, vamos lá para a criação do nosso subdomínio. Então, eu vou voltar aqui para o nosso painel de controle. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um subdomínio aqui. Então, vou mostrar para vocês como que faz a criação desse subdomínio. Então, eu vou descer aqui, ó. E aonde tem a parte aqui de subdomínios, eu tenho 0 de infinitos aqui que eu posso criar. O nome do meu subdomínio vai ser Loja Pinho mesmo, tá? Então, ele vai ficar assim, o meu site, ó, lojapinho.agiroweb.com.br. Esse é o meu subdomínio, tá? Então, eu vou criar, por enquanto ele vai estar vazio. Então, eu vou criar ele aqui, ó. Esse meu subdomínio. Então, ó, lojapinho.agiroweb.com.br foi criado, inclusive, se eu der um Ctrl C aqui e eu tentar entrar, ele ainda não vai ter nada dentro. Esqueci do .br aqui, ó. Ele vai estar vazio, né? Porque eu não instalei nada, ó. Vocês podem ver que não tem nada aqui dentro ainda desse subdomínio. Eu vou criar agora, tá? Então, eu vou fazer agora a instalação do WordPress. Como que eu faço a instalação do WordPress dentro desse meu subdomínio? Esse subdomínio, eu já falei para vocês que é importante em que sentido? Se vocês forem dividir, né, um domínio e uma hospedagem aí num grupo de alunos para fazer, vocês podem comprar um nome genérico, assim como a GiroWeb, né, sei lá, cria aqui um nome, turma, sei lá, turma etec, né? .com.br, não é um nome muito bom, eu sei que vocês vão ser mais criativos, mas só para entender, esse é o domínio. E aí, se vocês comprarem em 3 alunos, vocês vão colocar lá, loja fulano, né, turmaetec.com.br. Depois, loja ciclano, loja beltrano e assim por diante. E aí, cada um tem a sua pasta aqui para colocar as suas coisas. Tá? Então, esse é o ideal aqui que vocês podem fazer. Tá, agora vamos para o WordPress. Para o WordPress, quando eu vou instalar o WordPress, eu abro aqui o Softáculos. Todo servidor de hospedagem tem praticamente essa loja, né, onde vocês compram. Aqui ele mostra que eu já tenho uma instalação de CMS. De CMS a gente está aprendendo WordPress, mas poderia ser o Joomla, né, essas outras opções. Se fosse na área de educação, ó, tenho várias opções para sites de educação. Se fosse para comércio eletrônico, ó, eu tenho várias opções de e-commerce, né? Inclusive eu quero ver se eu consigo esse ano passar para vocês o PrestaShop, que é um dos comércios eletrônicos mais utilizados também. Esse é um que eu vou passar para vocês, o e-commerce, que é do próprio WordPress, mas depois eu quero mostrar para vocês o PrestaShop, ó, que é esse daqui também, tá? Então, todos, vocês vão ver como é muito fácil, muito mais fácil do que instalar na máquina local. Porque, por enquanto, eu não fiz nada, só estou mostrando para vocês como que funciona aqui o servidor online. Então, eu vou voltar aqui para o início, porque eu vou instalar o WordPress mesmo, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, colocar instalar agora, e aí eu vou fazer a configuração. Então, aqui é a versão, tá? Eu vou deixar essa última versão do WordPress aqui mesmo. Aqui eu vou escolher o subdomínio que eu tenho, que é o lojapinho.com.br. Eu não vou colocar em nenhuma pasta, ele vai ficar na raiz desse domínio. Se eu quisesse, é aqui que eu vou colocando, sabe? Aquelas pastas, redação e assim por diante, mas eu não quero.
eu vou criar direto dentro desse subdomínio que eu acabei de criar. Aqui vocês vão colocar o nome do site, tá? Então, vocês vão colocar aqui, eu vou colocar o Loja Pinho, aqui justamente, a mesma que a gente instalou na máquina local. Aí, aqui a descrição, loja, sei lá, vou colocar aqui de acessórios de roupas. A qualquer momento vocês podem vir aqui e alterar isso. Aqui vai ser o admin e a senha. Essa daqui, gente, cuidado para não esquecer. Foi a mesma que eu pedi para vocês instalarem, pra vocês colocarem aqui na máquina local. Colocarem no bloquinho de notas para vocês não esquecerem, tá? Aqui a mesma coisa. Não esqueçam, né, de anotar, porque essa vocês vão usar todas as vezes que vocês forem configurar o site de vocês. Então, eu vou colocar aqui a minha senha. Aí, aqui ele mostra qual é o e-mail que foi configurado, tá? Então, eu coloquei, sempre eu vou entrar com admin, e aí aqui eu tenho a minha senha. A linguagem, eu vou colocar o português, BR aqui, e só. Aqui no final, eu só vou colocar o meu e-mail, ó, para ele mandar os detalhes da instalação para mim, tá? Para o meu e-mail que eu fiz da primeira vez. Então, tá tudo pronto. Aqui vocês não precisam marcar, a gente não vai escolher tema, a gente vai configurar todas as outras coisas depois. O legal aqui dessa parte é que não precisa, como a gente fez na máquina local, precisou criar banco de dados, né? Precisamos instalar os champ também. Aqui não, eu tenho no servidor, eu já venho e instalo direto o WordPress, ó. Então, ele já vai começar aqui a instalação. Vocês vão ver que aqui tá bem. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Depende da velocidade da internet de vocês, né? Pra ver quanto que vai demorar essa instalação, porque ele baixa, né? Lá do servidor do WordPress. Ó, aqui já foi. Ele mostra que as duas configurações, provavelmente isso daqui ele mandou lá pro e-mail também, esses dados. Então, aqui, esse endereço, se eu quiser acessar a minha loja, então, ó, www.lojapinho.com.br, e eu vou colocar aqui, ó, se eu colocar aqui, ele já vai aparecer, ó, já foi instalado, tá? O WordPress, assim como a gente fez, só que aqui ele tá na web mesmo, tá? E se eu quiser fazer a configuração do painel de controle, que é o próximo passo, eu vou colocar aqui /wp admin. E aí eu vou colocar o usuário e a senha que eu configurei, tá? Bem parecido como a gente fez na máquina local, ó. Vou colocar aqui a senha e eu vou entrar. Agora, para fazer toda a mesma configuração que nós fizemos na máquina local, aí agora eu vou fazer aqui também nesse online, tá? Só vou parar esse vídeo e vou fazer no próximo, certo?